nesse projeto que o Senhor tem para ele. Vamos abrir o texto? Aquilo que o Senhor tem para nos instruir nessa noite. Talvez os irmãos tenham percebido lá no profético e no didaquê, material chamado Apacentar 12 de 2025. O 12 é o mês. 2025, logicamente, é o ano. É apenas uma forma da gente identificar o apacentar. Uma leitura importantíssima de 6 páginas. Texto de A.W. Pink, falando sobre a milícia da fé. Exatamente para fechar, que temos recebido nas 13 ministrações do Maicon, e em alguns ajustes, alguns apontamentos que nós temos feito nos últimos domingos. Não são ajustes, são apontamentos quanto a essas questões. Ok? Nós conseguimos o livro em PDF, O Cristão com a Armadura Completa. Os 3 volumes. Só que está em espanhol. Nós não conseguimos traduzido em português, ainda não veio para o português. Se alguém tiver interesse, é um material extremamente precioso. E como nós recebemos de graça a gente dá. São quase 1000 páginas. Talvez um pouquinho mais de 1000 páginas. Os 3 volumes de William Gurnall, expondo a armadura completa de Deus. O cristão com a armadura completa. Já deu para mexer em algumas páginas lá, Maicon? Eu estou impressionado. O 2º volume é impressionante. E mais impressionante ainda é como Deus nos deu isso antes de chegarmos no livro. Porque aquilo que o Maicon nos ministrou é exatamente a forma, com poucas diferenças, do que o Gurnall apresenta a armadura completa de Deus para nós. Isso me deixa muito feliz. Isso mostra que nós estamos em linha com o ensino reformado. Com o entendimento bíblico, profético e pastoral. Que de fato nos leva à seriedade e ao compromisso com a palavra. Se alguém desejar, mesmo sendo em espanhol, se alguns espanholeses ou portunhóis, estou à disposição, posso mandar no WhatsApp a hora que vocês desejarem. É para nosso uso e nosso serviço. Ok? Por favor, junto com o material do encaminhamento do texto de A.W. Pink, está também o livrinho do Dr. Russell Shedd, livrinho de 100 e poucas páginas, O Mundo, a Carne e o Diabo. Também foi posto em PDF nos grupos. Quem tem interesse de entender a natureza do conflito com o pecado e a dimensão dos inimigos que enfrentamos, o mundo, a carne e o diabo, é um excelente material de leitura necessária e urgente. Ok? Esse está em português. Todo mundo pode ler. Já está nos grupos, né? O apontamento com o texto de A.W. Pink e o livro do Russell Shedd. Vale a pena investir um tempo para termos bom equipamento acerca disso. Hoje nós vamos fechar alguns outros apontamentos acerca de como Deus nos convoca a lutarmos a boa milícia da fé. Na semana passada abrimos 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Vamos abrir? Retomar rapidamente os textos da semana passada.
Muitos irmãos não sabiam, na terça-feira retrasada eu fiz uma cirurgia nas costas, eu tirei um pequeno cisto, estava bem infeccionado, tive que ficar com um dreno, e aí eu acabei tendo que mudar minha posição de dormir. E aí a mudança na posição de dormir zangou a meralgia parestésica. Então, não estou conseguindo ficar em pé porque as pernas estão totalmente dormentes. Irmãos, me perdoem, por favor, mas é resultado da meralgia. Daqui a pouquinho passa. Você mexe no nervo, ele fica bravo uns dias, depois ele vai fazendo as pazes com você, né? Mas pelo menos uns 10, 15 dias são as duas pernas muito dormentes na região das coxas, próximos ao joelho. Então eu fico meio gonzo. Vamos pedir ao Pedro, aproveitar o tempo que a André está com a gente nesses dias. Muito bom, chefe. Bom ter você com a gente. Para a gente conseguir pontuar a câmera lá atrás, para eu poder voltar a ter liberdade de me mover aqui ministrando, porque ministrar em pé, atrás dessa mesa, para mim é um sofrimento. Movimentando, andando, encostando ali, aqui, indo mais para frente, mais para trás, para mim é melhor. Se a gente tiver uma câmera mais ampla lá no fundo, talvez isso possibilite, né? Joga mais aberto, e a gente tem mais liberdade para ministrar do jeito que eu sou de fato. Estar atrás de uma mesa não é quem eu sou. Outra coisa que eu queria pedir ao Pedro e ao André para pensar nesse tempo, antes da gente abrir o texto, muitos irmãos que nos acompanhavam nas lives estão sentidos porque nós não estamos mais transmitindo o culto pelo YouTube. E alguns nos sugeriram de fazer uma transmissão mais fechada pelo Telegram, que é uma outra rede, que ela é um pouco mais fechada. Vocês acham que seria possível nós fazermos uma transmissão culto pelo Telegram? Então depois a gente conversa. Teria que ser uma rede social mais fechada, onde apenas as pessoas que estivessem inscritas tivessem acesso aos vídeos. Por causa da natureza do que estaremos abrindo nos próximos meses. Nós vamos estar encerrando este processo. No próximo domingo o pastor Ensi estará ministrando para nós, abrindo o texto. E logo que retornarmos em janeiro, logo no segundo domingo, vamos estar começando a abrir algumas coisas acerca do Evangelho sem Cristo. Fechando o entendimento das questões que envolvem a nossa luta contra o pecado. Abordando a questão de como se secularizou o entendimento da vida como igreja e como isso se tornou no Brasil um excelente negócio. Então, como serão ministrações mais visivas em alguns aspectos, temos que ter o cuidado, né? Ter em ambiente fechado. Então, depois, Pedro, você vê a possibilidade da gente transmitir em ambiente fechado. E com a câmera lá atrás, a gente não precisa se preocupar. Ok? 2 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo vai declarar que nós temos armas e que nós temos uma milícia, uma luta. Vamos ler o verso 4? Apenas o verso 4. 2 Coríntios 10, 4. Podem ler. Por favor, leiam juntos. Porque as armas ele vai deixar claro que nós temos armas e que nós temos uma milícia. A expressão grega estratéia me lembrou lá aquela cena, Tropa de Elite, né? Nos lembram, na madrugada, todos os recrutas ali, e ele começa a dizer, o conceito de estratégia, a palavra estratéia,
grego tem a ver com esse conceito de milícia. Tá a ideia de você estar numa campanha de guerra. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz com essa metáfora militar, que nos enquadra, nos ensina, nos orienta a sermos como soldados, é que nós estamos numa posição de combate. Viver no reino de Deus não é um passeio, não é um playground, não é uma aventura, é um conflito, é um combate. A W. Pink coloca muito bem isso, o principal combate é entre o velho e o novo. Entre aquilo que precisamos despojar e aquilo que precisamos nos vestir. Os irmãos estão entendendo, né? A segunda coisa que nos fala é que, uma vez que nós estamos em campanha de combate, de guerra, significa que nós temos inimigos. A principal estratégia do nosso inimigo é nos roubar a palavra, minar a nossa fé. Bloquear o fluir de Deus em nós por meio dos pecados. Então a primeira coisa é que estamos numa campanha. A segunda coisa implica em ter inimigos. E aí já estamos provendo para vocês o mundo, a carne e o diabo como base para compreender a natureza e a estratégia desses inimigos contra nós. Tratamos disso na semana passada. A carne é aquilo que está dentro de nós, a nossa inclinação. O mundo tem a ver com o tempo, a era, a forma de pensar. E o diabo, com toda a natureza de tentações e enganos, para nos levar ao pecado. Ok? Está claro? Abra comigo, por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo. Apenas o verso 18. Vamos retomar o entendimento. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, no verso 18, capítulo 1 de 1 Timóteo, eu te dou um mandamento. Estão comigo aí? Ele vai dizer, meu filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, qual é o mandamento que ele dá? Milites por elas a boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, para que você não naufrague na fé, como alguns já o fizeram. Então há uma ordem e um mandamento do apóstolo Paulo a Timóteo, para que ele lute a boa luta. É o mesmo termo. Que ele esteja empenhado na campanha, que ele esteja compreendendo a natureza do conflito espiritual e contra quem ele luta. No capítulo 12 de Hebreus, também abrimos na semana passada, nós vamos encontrar texto, já falei para os irmãos que eu não tenho certeza se foi o apóstolo Paulo, mas eu tenho quase certeza, foi ele que escreveu a carta aos Hebreus. Então, como eu não tenho certeza, o autor de Hebreus, né,
Ele diz e traz uma ideia, uma compreensão interessante. Começando no verso 1. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Duas coisas interessantes na compreensão deste texto. Na verdade, três coisas. Primeiro, a expressão antagonizomai, que é o verbo combater. É uma referência específica, falamos na semana passada, as chamadas lutas agnísticas ou agonísticas. Pode ser uma ou outra. Mesma coisa. Era a luta de um conflito corpo a corpo, um combate físico de imposição. Ele diz: não resististes até o sangue. Nessa troca de socos, nessa imposição contra o pecado. Segundo aspecto é que o texto não deixa claro a que sangue ele se refere. Se é ao próprio sangue na trocação ou se é sangue do adversário. Mas a palavra sangue traz a ideia de que é um ato violento. Entendem o que o autor de Hebreus diz? Que o nosso conflito não é pacífico. Não é aquela coisa de ficar olhando para o outro e gritando afronta. É paulada. É bordoada. É bater e apanhar. Quando não há uma definição específica no texto a que sangue ou a quem se refere esse sangue, quase que podemos entender que nessa troca de socos sobra sangue para todos os lados. Vocês já viram uma luta agressiva de MMA, do UFC ou qualquer outra organização? Lutadores, algumas lutas, o cara termina banhado de sangue. Muitas vezes nem é o sangue dele. Essas lutas aconteciam no contexto dos jogos gregos, onde a vida de quem lutava não valia absolutamente nada. Comumente eram escravos que eram colocados para se degladiar. Então a natureza do conflito que é descrito contra o pecado não é uma natureza de um conflito pacífico e tranquilo. É uma trocação. Quem bate mais, suplanta o outro. A natureza do conflito demanda uma atitude ativa. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não temos que ficar esperando
temos que agir contra o pecado. Primeira Timóteo capítulo 6. Abram, por favor, comigo. Novamente nós temos um imperativo do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 12. A expressão verbo antagonizomai nesse texto, ele está no imperativo. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, qual é a ordem? Luta. Combata. O bom combate da fé. E nós vamos encontrar a relação da ideia de que o combate é o combate que provém da fé. Se nós cremos em Jesus e nascemos de novo, estamos automaticamente dentro de um combate. Por quê? Porque fomos arrancados de um império e transportados para um reino. De que império fomos arrancados? O império das trevas. Para que reino fomos transportados? Para o reino do Filho do seu amor. E uma vez que nós fomos arrancados das trevas, todo o métier onde nós vivíamos agora passa a ser inimigo. Como a gente ouve naqueles filmes do Rio de Janeiro, alemão. O sentido de ser alguém que é tido como inimigo. A palavra alemão é o inimigo. Quando nós fomos resgatados por Jesus do império das trevas, tudo aquilo que nos era tão comum, agora passa a ser inimizade. Porque temos que escolher se somos amigos de Deus. Porque se somos amigos de Deus, seremos inimigos do mundo. Não dá para ser meio termo. Esse tem sido o resultado de um evangelho sem Cristo nos últimos anos. Onde as coisas são postas, tem que haja um compromisso, combate, conflito e uma luta para se viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E essa é a quarta coisa que esta metáfora militar nos ensina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós não fomos colocados nesse combate a passeio. Que atitude se espera de quem foi convocado para o combate? Segunda Timóteo, capítulo 2. Começando no 3. Eu gostaria que vocês lessem, mesmo com as versões diferentes.
Vamos lá? Sofre, pois comigo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Na verdade, o apóstolo Paulo está falando de duas coisas bem diferentes que se completam no entendimento. A palavra stratiotes, a palavra traduzida por soldado, ele diz, sofre comigo as aflições como um bom soldado. E ele vai dizer o que um bom soldado faz. Um bom soldado tem comprometimento militar. Ele vai dizer que um bom soldado não o quê? Verso 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Essa palavra é muito interessante. O apóstolo Paulo usa a expressão pragmateia. É a origem da ideia pragmatismo. Pragmatismo é a ideia de você fazer qualquer coisa procurando um bom resultado. Pragmateia no grego tem a ideia de ocupação, de negócio. Então ele diz, ninguém que milita, ninguém que está envolvido com o combate, se ocupa, se envolve, se amarra em pragmateia. Em outras coisas que tiram de você a visão do combate. Ele diz que o bom soldado que luta a boa milícia, ele não se envolve com os negócios dessa vida com uma finalidade. Qual a finalidade? Leiam aí o restinho do verso 4. A fim de quê? Leiam comigo, a fim de agradar quem? Aquele que o alistou para a guerra. Então isso aí traz duas verdades. Primeiro, ele foi alistado. Alguém deu a ele a posição de soldado. Segundo, o que ele faz é para agradar aquele que o alistou. A palavra alistar vem do grego stratalogel. Significa literalmente receber a ocupação do soldado, receber o encargo de ser soldado. O apóstolo Paulo vai dizer que quando a gente milita a boa milícia da fé, a gente não pode se envolver com os negócios dessa vida, porque nós fomos postos na posição de soldados por aquele que nos alistou. E é a esse que nós devemos agradar. A palavra agradar é muito mais do que a gente está acostumado a ouvir na língua portuguesa. Agradar dá a ideia de fazer alguma coisa que o outro gosta, não é? Um agrado. Só que a expressão grega aqui é aresco. Significa adequar-se aos interesses do outro. Então, quem milita
não se envolve com as coisas desta vida. Para quê? Para se adequar aos interesses de quem o pôs como soldado. Então essa é a atitude que devemos ter como soldado. Entender que não devemos nos embaraçar com os negócios, com as coisas, com as circunstâncias desta vida. Não. Então é um termo muito semelhante ao que Jesus usa quando ele fala da parte da semente que caiu entre os espinhos. Lembra? O que acontece? A raiz, ele brota, a semente brota, mas é sufocada pelos espinhos. A quem ele se refere? Aos cuidados desta vida. É a expressão mais próxima que a gente tem aqui. Irmãos, estão entendendo? Então, posição é uma posição de estar em campanha. Segundo, reconhecer o inimigo. Terceiro, a natureza do conflito. Conflito de igual para igual, de soco e de troca. De bater e apanhar. De subjugar. Quem acha vencer o pecado é coisa fácil, não sabe do que está falando. Quem acha que vencer a carne, o mundo e o diabo são coisas simples, não sabem do que estão. Pessoas que falam isso não sabem do que estão falando. E pior ainda, é quando dos púlpitos você nega isso e você diz que não interessa a maneira como você vive. Interessa a graça de Deus. Você pode passear nessa vida onde deveria combater e no final vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. E qual a atitude que devemos ter como soldados? Entender que não devemos nos envolver com a pragmateia, com as coisas dessa vida, a fim de nos ajustarmos aos interesses daquele que nos fez soldados. Quem nos fez soldados? O Senhor Jesus. Quando Ele nos comprou com o seu sangue e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Certo? A segunda parte desta expressão, capítulo 5, versículo 5 do capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 5, ele vai dizer, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Alguém tem outra versão onde fala, se alguém também corre? Oi? Como é que é? Leia para mim, Tiago. Exatamente. Na verdade, o apóstolo Paulo vai usar 3 figuras nesta porção. A primeira, a figura do soldado. Segundo, a figura do atleta. Terceiro, a figura do lavrador, que está no verso 6. E por que é importante entender essas 3 figuras? Porque elas completam a ideia que nós precisamos de entender quanto ao combate. Primeiro, soldado, no verso 4. Segundo, o atleta, no verso 5. Terceiro, o lavrador, no verso 6. Vamos ler? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também é um atleta ou está envolvido numa corrida, não é coroado se não correr legitimamente. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Que relação há entre essas 3 coisas? O soldado que milita, o corredor, o atleta que corre e o lavrador que planta.
Todos eles dependem de alguma coisa. Soldado depende de lutar uma boa luta. Desembaraçar-se das coisas da vida para agradar a quem o alistou. O atleta só recebe a coroa, só pode ser contemplado como vencedor se fizer a corrida de forma legítima. Os irmãos já viram aquela corrida de marcha atlética? Os irmãos sabem como funciona, né? É um negócio até meio gozado, que os caras ficam rebolando, né? Mas ali é interessante que há vários fiscais durante várias partes do trecho, porque só é considerado marcha atlética se as duas plantas dos pés estiverem tocando o chão, ou pelo menos uma delas. Então, uma das plantas dos pés precisa estar totalmente apoiada. Infelizmente, quando a gente caminha, é tão natural a gente ficar na ponta do pé. Sabia disso, Tiago? E quando acontece de um dos pés não estar devidamente plantado, o corredor é desclassificado. Eu nunca vi uma modalidade que tem tanta desclassificação. O cara está em primeiro lugar, daqui a pouco, pum, levanta uma bandeirinha e ele está fora. O cara está lá na frente, levanta a bandeirinha e ele está fora. Por quê? Porque ele não correu legitimamente. Porque ele burlou a regra. Quem corre só será coroado se o fizer como? Como? Fazendo de forma legítima, dentro das regras. E o lavrador tenta lavrar uma terra do seu jeito. Tenta plantar de qualquer forma, qualquer adubo, em qualquer distância. Há uma música do Milton Nascimento, que apesar dele não ser nascido de novo, na verdade não é dele, ele interpretou essa música junto com uma dupla sertaneja, diga se eu não me engano, Pena Branca e Chavantinho. E uma das versos da música diz: conhecer a terra, entender o cio da terra. Propícia estação para fecundar o chão. Quem não conhece as nuances da terra não fecunda o chão de forma correta. Quando o lavrador vai fazer a sua plantação, ele coloca na terra tudo aquilo que ele tem. O que ele tem? A semente. E quando ele planta a semente devidamente, ele confia que a terra por si vai produzir. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele fala que ele está encerrando a sua vida. Ele diz: combati bom combate como um soldado. Completei a carreira, corri devidamente como um bom atleta. E por fim ele vai dizer: guardei a fé como um bom lavrador que aguarda com paciência
que a semente que ele lançou frutifique, para que ele possa desfrutar dela. Pela fé, ele faz isso. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: ninguém que milita embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Nenhum atleta que corre é coroado se não correr legitimamente. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar o cetro. Combati o bom combate. Fui um soldado como devia. Completei a carreira. Corri como devia. E guardei a fé. Lancei os meus frutos e esperei para provar e colher. Está claro? Quando ele diz combati o bom combate, ele usa a palavra kalos. Ele diz combati um combate com excelência. Quando ele diz que completou a carreira, a palavra completar vem do verbo grego teléu, que significa executar, fazer exatamente conforme o ordenado. Quando ele fala e guardou a fé, a palavra guardar tem a ver com cuidar atentamente, manter intacto como está. Preciosa essa palavra, né? Posso falar uma coisa para vocês? Às vezes eu acho que ela brinca com a gente. Quando eu digo brincar, não é no sentido pejorativo, mas ela vai nos conduzindo de tal forma. Parece brincadeira quando a gente fecha os pontos. Tão precioso que implica o combate cristão. O que implica o conflito e lutar a boa milícia. Ser um bom soldado para fazer com excelência. Completar aquilo que está proposto a fazer, fazendo exatamente como foi ordenado. E guardar cuidadosamente, atentamente, tactamente a nossa. E esta palavra preciosa e pontual encerre nossa compreensão sobre esse aspecto de lutar contra o pecado que começamos a abrir lá, quando abrimos Isaías capítulo 43, 53. Deve ter mais de 2 anos. Viemos trazendo a compreensão da obra completa de Cristo em nós. Viemos trazendo a compreensão, tempo que pusemos sobre arrependimento, sobre novo nascimento. Tudo isso para nos preparar para entender como confrontar o pecado. Estamos equipados. Agora precisamos resistir firmes na luta contra o pecado. Vamos fechar um último aspecto, que é exatamente a ponte entre aquilo que estamos fechando e aquilo que vamos abrir. É a exposição da expressão do Senhor a Israel, dizendo: o que o Senhor teu Deus requer de ti. E uma das expressões é: e o ames. Vamos entender um pouquinho sobre essa dinâmica, para fechar esta compreensão. Porque se nós não formos conduzidos a dizer não ao pecado, por amor a Deus,
nós não formos movidos a lutar o bom combate contra o pecado por amarmos a Deus, toda a nossa realidade será como metal que soa, como sino que tine. O amor é exatamente a ponte entre aquilo que se fecha e a compreensão de viver o verdadeiro cristianismo com Cristo. Porque a maior negação da nossa fé e do nosso amor por Jesus é o esvaziamento da compreensão da sua palavra. O contrário, o exato oposto de amar a Deus é a apostasia. Deixar o Senhor. A que nível isso acontece? No nível mais profundo que a gente possa imaginar. Onde de fato o novo nascimento não nos transformou por dentro. Apenas recebemos uma casca de religião por fora. Nós vamos entender como que o cristianismo sem Cristo, ele nos alimenta para continuarmos vivendo sem Cristo dentro das igrejas. Por isso que não pode ser um negócio muito aberto, senão eu vou começar a receber processo. Porque mesmo que eu não tenha nenhuma intenção de citar nomes, as pessoas sabem muito bem do que nós estamos falando. Do esvaziamento da compreensão bíblica e do compromisso e do caráter em Cristo Jesus. Pela troca de ambientes, meios, formas, gospel evangélica. Ah, como nós vamos fazer isso? Você vai citar as coisas? Não, nós vamos apenas abrir textos e mostrar como funciona o Evangelho de Jesus. Somente isso. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Onde há Evangelho de Cristo Jesus, há mudança de vida. Se a vida não muda, apenas se adequa, se a vida não muda, mas apenas abraça uma cultura, uma forma de ser e de fazer as coisas, então nós vamos abrir um pouquinho sobre isso no próximo dia. Espero que o Senhor me guarde para que eu não seja excessivamente direto em alguns aspectos, mas que trate especificamente da exposição do texto e deixe que o próprio texto ponha. Não precisa dizer absolutamente nada aos demais. Mas é chocante a quantidade de situações que vemos no meio evangélico brasileiro, onde o evangelho de Jesus tem sido trocado por outra coisa. É impressionante. Por que precisamos fazer esse alerta? Porque os últimos dias serão cheios disso. Tempos difíceis, onde muitos não vão querer ouvir a doutrina, mas terão coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes agrada. Nós precisamos estar atentos para isso se queremos
passar por esse tempo como igreja do Senhor, para receber no céu aquele que vem pela bem-aventurada esperança, a aparição do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo.